esse andamento hoje aqui no parlamento? O que a senhora espera? Tem uma situação delicada que envolve os laudos técnicos, que a Bioseg já fez no passado. O prefeito disse que não interessa o resultado da Bioseg, que ele não confia no trabalho, ele determinar uma auditoria por parte da prefeitura. A senhora está acompanhando isso? O que a senhora defende desse universo? Eu defendo primeiro que os sindicatos sejam todos ouvidos em suas propostas. Qual foi a dificuldade dos sindicatos até aqui? A gente esteve nas reuniões acompanhando, todos os sindicatos pediram a oportunidade de apresentar uma proposta, mas para apresentar a proposta eles precisavam de números que nunca foram entregues. Ontem, o prefeito na Praça Alencastro, quando ele entrou ali na Assembleia, que o Sindicato de Enfermagem fazia, fez o compromisso de apresentar os números. Com números, os sindicatos poderão fazer uma proposta. A insalubridade, ela precisa ser calculada de acordo com o ambiente, sim. Nesse ponto, ele está correto. Mas há formas de calcular sem causar grandes prejuízos para as categorias. Existem, sim, pessoas que vão perder porque estão trabalhando em setores administrativos que não têm essa insalubridade, mas a gente precisa entender que tem gente que está prestes a aposentar e que estava vivendo esse caos de composição salarial com insalubridade. Está correto isso? Não, não está correto. Mas então não é hora de ver o PCCS? Não é hora de ver o plano de carreira dessas pessoas? Não é hora de ver que essas pessoas estão trabalhando com uma composição salarial equivocada e que em 10 meses de gestão, com um TAC vigente desde a gestão passada, isso não foi olhado? Eu concordo que não dá para confiar na Bioseg, mas eu discordo do prefeito quando ele fala que em 30 dias ele vai fazer todos os laudos através da vigilância sanitária, vai fazer um projeto justo e vai trazer para essa casa, como ele disse ali, talvez na sexta-feira agora. Como que vai trazer um projeto sexta-feira agora se os laudos não estão prontos? Então a gente precisa de laudos sérios, feitos. Eu acredito que a vigilância sanitária é capaz sim de fazer, mas não é correndo, não é no afogadilho. Nós temos o promotor Milton já entendendo a situação, ele deu 72 dias, então para que mudar no afogadilho para depois fazer emenda, sendo que a gente pode mudar de forma correta? Então, não concordo com a atuação do prefeito. Ele pode fazer isso de forma correta, tranquila, escutando a PGM e escutando os sindicatos. Vereador, além do prazo que a senhora citou, o próximo fechamento da folha, o prefeito uma viagem internacional e disse ontem que, independente da situação resolvendo ele vai cumprir a agenda internacional, vai a Dubai e vai à China. Não é muito incoerente o prefeito sair em viagem para uma situação tão séria, com tantos servidores preocupados em relação à situação salarial, de saúde e a questão de saúde. Quem sabe ele viajando, a gente tem a paz de resolver o problema. Quem sabe com a viagem dele, a gente consiga sentar com a vice-prefeita, ouvir os sindicatos, assimilar as propostas e fazer algo pensado e sentado. Deixa ele ir, ele quer ir para Dubai, vai para Dubai, a gente vai continuar aqui trabalhando para resolver com seriedade. A vice teria essa autonomia? Pela lei, ele não pode deixar um decreto determinando, ela vai ser prefeita. Então, eu penso que sentar com ela e trazer as propostas para ela, e de repente, quando ele voltar de Dubai, o problema está resolvido com a participação de todos os envolvidos, de forma responsável e coerente, ele vai ter dado umas férias para nós, para a gente poder trabalhar. Ontem, a categoria disse que não deve proceder uma modificação na legislação. Isso para aumentar aquilo que é pago de salubridade. Permaneceria sobre o salário baixo da classe A, que é a que menos ganha. Ele mostrou que não tem interesse. Existe uma defesa aqui de alguns vereadores para mudar essa legislação, não depende do executivo, mas existe esse diálogo para tentar proposta de uma nova lei ou não? Existe o diálogo, inclusive a lei que rege hoje é uma lei de 2007. Então, o que nós apresentamos? A necessidade de um lotacionograma, onde as pessoas que vão participar de um processo seletivo para Cuiabá, elas vão saber exatamente a insalubridade do ambiente que elas estão se propondo a trabalhar. Ninguém vai entrar enganado. Precisa ter uma revisão de quem está recebendo de forma equivocada, precisa ter uma revisão de planos de cargos e carreiras, precisa ter uma definição dos parâmetros, é 40%, é 20%, é 10% de cada local. Assim, a gente vai ter processo seletivo agora, quando a pessoa prestar um processo seletivo, ela vai saber qual o valor da insalubridade, qual o valor do salário, qual o valor da carreira. Tem uma senhora que veio aqui para a reunião, ela falou, eu tenho 22 anos, vereadora, que eu trabalho em Cuiabá, eu estou prestes a aposentar e eu não aposento porque hoje o meu salário está defasado. Eu não tenho ganho real, eu não tenho o PCCS da minha categoria.
E eu estou, sim, dependendo da insalubridade para sobreviver. Tá errado isso. Mas como é que a gente conserta o errado? Não é penalizando quem tá na ponta. Não é penalizando quem vive, quem sobrevive, gente. Trabalhar no SUS em Cuiabá deveria ser insalubre em qualquer lugar. Porque você tá todos os dias lidando com o risco de vida das pessoas por falta de insumo básico, por falta de medicamento. Então, eu espero que nesses 72 dias a gente de fato faça um lotacionograma, a gente de fato faça uma lei que deixe claro as porcentagens de cada lugar, que deixe claro qual será o salário base de cada categoria e que os sindicatos sejam ouvidos. Todos eles têm jurídico, tá todo mundo debruçado estudando. Não precisa vir alguém na fogadilha aprovar uma lei sexta-feira que vai precisar ser consertada. Com a Viagem Internacional dos meus colegas aqui na casa, junto com o prefeito? Olha, a viagem foi apresentada para mim agora aqui na sessão, né? Até ontem alguns jornalistas me procuraram porque o projeto de resolução é da mesa diretora. Eu não estava por dentro. A presidente acabou de me passar como é que foi esse convite. Ela me explicou que existem propostas de investimento para Cuiabá. Então, visto o que ela me explicou, acreditando em tudo que ela me falou, eu assinei o projeto de resolução. Eu espero que os colegas, de fato, voltem com portas abertas para Cuiabá, como essa PPP que eu defendi da CS Mob do estacionamento, para que o mercado Miguel Sutil fique pronto. Nós estamos o tempo todo falando em empresas que investem em cidades para ter lucro. É assim que as propostas de Dubai vão vir. São empresas que investem em cidades para ter lucro. Qual é a contrapartida? A cidade tem uma melhoria na qualidade de vida, uma geração de emprego e renda e uma evolução que com a fonte 100 e fonte 500, com a verba da LOA, não seria possível. Então eu espero que os colegas sejam profícuos no trabalho, tragam novas propostas, tragam coisas boas para Cuiabá, porque Cuiabá está precisando. Obrigada. Obrigada, querido.